Oi pessoal, beleza? Aqui é Gustavo Guerra do canal Fogo de Prometeus, falando diretamente das zigurates. Aqui atrás vocês podem ver o nosso monumento escalonado que está sendo erguido, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui vai ficar no passado, que logo nós vamos começar a subir os pilares. Lá atrás o Centro Tecnológico Zigurates, mais acima, né? Hoje eu vim aqui para falar para vocês que eu vou postar uma entrevista que eu dei para o programa Doutores Acima da Média, da TVCH, onde eu conto uma experiência que eu vivi a respeito da saúde. É uma experiência muito bacana que traz bastante esclarecimento. São duas partes, tá? Vou postar a primeira, na sequência a segunda parte. Espero que vocês gostem. Curtam. Ele teve uma lesão grave no joelho, recomendado por toda a medicina que era um caso de cirurgia. E em 7 meses ele voltou aos gramados. Ele vai nos contar isso agora. Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Gustavo Guerra, palestrante, pesquisador de Dáquila e que tem um histórico muito lindo e que vai nos contar hoje. Não é isso, Gustavo? É isso aí, Edmo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa experiência que eu tive com as pessoas, com o seu público. Então, Gustavo, como é que foi? Você teve um acidente? Como é que desencadeou esse teu processo que te levou a uma recuperação fantástica? Então, Ed, foi o seguinte, nós tivemos um jogo dentro daquilo que acho que as pessoas do nosso público aí já conhecem, que é o MDPL. Numa disputa... É uma tecnologia, Isso. Né, para saúde. Para a saúde, exatamente. Ela potencializa o campo da gente, potencializa a nossa resistência física, a capacidade cardiovascular, através de uma tecnologia que faz com que a gente fique um pouco mais pesado. Enfim, Olha. Nesse jogo a gente estava disputando um campeonato interno, mas um campeonato brasileiro, que envolve todos os nossos núcleos, né? E numa disputa de bola, um pouquinho mais acirrada, Sempre acontece, né? Sempre acontece. Eu acabei caindo em cima do joelho. E aí tive que abandonar o jogo, fui levado até o hospital. No primeiro contato com o médico, ele disse que só foi uma lesão de impacto, o que também atrapalhou um pouco a minha recuperação, porque eu entendi e acreditei que aquilo era uma coisa que ia passar em poucos dias, e eu continuei ainda fazendo exercício físico, me preparando para a sequência do campeonato. Entrando em campo, na primeira arrancada, eu senti um estalo. E a partir daí, tudo que eu tenho, eu gosto de fazer exame de imagem, porque realmente é o que vai te dar a segurança e a certeza do que está realmente acontecendo com você. Quer dizer, Gustavo, que a medicina tradicional não detectou de pronto, de imediato. Hoje eu sei que naquele teste clínico que eles fazem no primeiro momento, o joelho estava muito inchado, não tinha como detectar aquela lesão. Né? Então, no exame de imagem, ficou constatada a ruptura do ligamento cruzado posterior, fratura no platô da tíbia e do... Que foi uma coisa grave, né? Foi. Era cirurgia, caso de cirurgia. Caso de cirurgia. Exatamente. E eu não me contentei com aquilo. Comecei a pesquisar e busquei alguns artigos científicos que utilizavam experiências com tratamento conservador, sem a cirurgia. Você né? entrou na sua área de pesquisador. Exatamente. Para si mesmo, né? Exatamente. Aí achei realmente alguns artigos científicos, principalmente da Europa, onde eles falavam que algumas pessoas com lesão tripla, né, 2 ligamentos, menisco, 3 ligamentos, que regeneraram. Então, por exemplo, eles fizeram um teste, fizeram um programa com 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, com tratamento conservador, dieta direcionada, 14 não entraram na cirurgia. E dessas 14, nessa lesão tríplice, só um item dessa lesão precisou da cirurgia. E eu peguei me muni desses artigos, imprimi e fui atrás de opções para conseguir desenvolver esse trabalho sem fazer o tratamento cirúrgico. Beleza isso. Fui em vários fisioterapeutas, todos eles, quer voltar a jogar bola? Sim, claro, esse é o meu objetivo. Então, opera. O seu objetivo. Então, opera. Passando vários fisioterapeutas, eu cheguei em um e falei assim, olha, eu tenho alguns artigos aqui, eu não gostaria de fazer cirurgia. Ele falou, você quer jogar bola? Quero, então faça a cirurgia, mas... Eu falei assim, mas olha só, dá uma olhada nesses artigos. Aí ele passei os artigos, ele começou a ler, 15 pessoas? 15, você vai ser o 16º.
Quando eu fechei o programa com ele, o que tu está procurando, tu também vai encontrar em uma clínica. Aí eu, essa clínica tal. Eu fui atrás dessa clínica, chegando no médico, o médico é um clínico geral, endocrinologista, tem 8 especializações. E ele falou assim, olha, como você já está no processo de andamento, eu posso realmente cuidar do seu joelho. Mas seria interessante a gente fazer uma bateria de exames para ver como está o teu fígado, pois ele processa enzimas que irrigam o seu joelho, o baço, a tireoide, tudo interligado. Tudo interligado. Né? Eu falei assim, nossa, mas o meu fígado, exatamente. E nisso tudo eu fui começando a pesquisar e questionando ele e outras coisas que vinham acontecendo. Fiz 90 exames. A única coisa que eu, aparentemente saudável, que isso é muito importante que o público absorva isso. Né? A gente acha que está saudável porque está em pé. Né? E, na verdade, pelos meus exames, nessa linha integralista, a única coisa que eu não tinha risco de ter era diabetes. Né? O resto tudo podia acontecer com você. E novo, hein? Olha só a juventude aí, ó. Eu tô com 40 anos, começou esse processo com 38 anos. Foi toda essa história que eu tô tentando resumir aqui para vocês. Aí, fiz os exames, percebi ali que eu tinha uma disbiose. Né? A gente sabe que hoje a ciência já sabe que existe um eixo intestino-cérebro. Disbiose é isso? Exatamente. Então, disbiose é assim, nós temos dois grupos de bactérias, um negativo e um positivo. Quando você tem mais negativa que positiva, o corpo fica constantemente combatendo aquilo. Com o outro. Então, você tem que equilibrar essa disbiose. Primeira coisa, para quê? Se eu tenho uma eubiose, que é a questão da mais bactérias positivas, então eu vou ter uma absorção melhor. Né? Aí eu fui pesquisando fontes naturais para poder baratear esse tratamento, que também não ficou tão barato, mas hoje a gente divulgando, assim, quanto mais pessoas buscarem isso, com certeza isso vai tornar público e vai... Elimina males para frente, né? Assim, para todas as pessoas, exatamente, né? Então eu comecei a quelar os metais pesados, quer dizer, comecei a tirar o excesso de metais pesados. Comecei a fazer um tratamento de 60 dias para tirar os parasitas. E isso foi indo assim, evoluindo cada vez mais, eu comecei a perceber, e entrei numa outra fase, que é o tratamento local do joelho. Então eu preparei o meu campo, eu preparei o meu terreno biológico para ter uma resposta imunológica. Então, poxa, então quer dizer que você foi vendo o resultado em você. Fui vendo o resultado em você, eu em mim, comecei a ter mais qualidade de vida. Então, por exemplo, para eu ter uma imunidade boa, eu tenho que ter alguns pilares. Né? Eu tenho que ter bom sono, tem que ter uma ingestão de alimentos crus, porque os alimentos crus, eles mantêm 100% das vitaminas, porque se você cozinha, você perde todas as vitaminas. Você cozinhou o alimento, você perde vitaminas. Os minerais se mantêm, mas as vitaminas não. Para você ter uma ideia, para você ter uma imunidade ativada, você precisa ter muita ingestão de vitamina C, zinco, vitamina D3, associada à vitamina A e a K2, silício orgânico natural. Né? Agora você imagina eu todo já no processo de envelhecimento, não tem essa absorção. Aí eu tive que fazer essa ingestão de vitaminas e associado a isso, magnésio, que ela participa de mais de 300 funções, e enxofre. Santo remédio. Enxofre, não é remédio. Porque todas as ligações do DNA tem a ponte de enxofre ali. E aí a gente começa a ficar doente porque existe uma fadiga mitocondrial, uma doença de DNA, pela falta de enxofre. Aí né? comecei a fazer essa ingestão. Passando esse ponto, a gente começou a regular o organismo, eu entrei com um estímulo externo para ativar o sistema imune. Então eu fiz o uso de ozonioterapia. Ozonioterapia. Exatamente. Então o que acontece? Ingestão de ozônio. Não, eu aplicava na veia. Não diretamente, porque existem algumas contraindicações, assim, alguns cuidados que as pessoas têm que ter. Mas o que acontece com o ozônio? O ozônio ele é muito reativo, muito forte, muito potente. Então quando ele entra no organismo... O ozônio seria o oxigênio puro, né? O ozônio são 3 moléculas de oxigênio. 3 átomos de oxigênio que faz a molécula ozônio. É O3. Então quando você mistura no sangue e ele entra no organismo, por ele ser muito forte, o organismo responde àquele estímulo. Quando ele responde a esse estímulo,
ele libera o sistema imune. O sistema imune, ele vai caçar. O que está acontecendo? Como ele é muito reativo, ele se desfaz e transforma em oxigênio. Só que isso em poucas horas. Então o que acontece? Eu estou com o joelho inflamado, não tomei nenhum anti-inflamatório. Os ossos longos, eles produzem... No caso, o fêmur. O fêmur, no caso, que era o mais próximo, ele libera células-tronco. Então, o que acontece? Eu estimulei meu sistema imune de forma rápida. Em 30 minutos, eu fiz a aplicação de PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Ele já sinalizou mais ainda onde eu preciso das células-tronco. Automaticamente, o PRP identifica qual célula precisa, para regenerar o tecido. Coisa bem feita no nosso corpo, né, Gustavo? Pois é. Eu não precisaria, nenhuma pessoa precisaria de PRP, de ozônio, se nós tivéssemos uma alimentação saudável, uma vida regrada, um biorritmo ativado. Então, nesse momento... Por isso é que a gente quer dar valor à qualidade de vida. Exatamente. Você se prepara para não ter esses processos inflamatórios, de degenerescência. O que acontece, né, Edmar? A gente come alimentos que não nutrem. Aí o corpo fica defendendo. Aí vem fadiga, vem cansaço, vem desânimo, vem depressão. Que é mortal, né? Então o cérebro, ele está ali, uma máquina. É o sistema nervoso central. Ele responde aos estímulos que você tem. Informações visuais, emocionais e informações nutritivas. O que você está nutrindo o seu corpo? Você está comendo e está mastigando, salivando bem, para o estômago poder quebrar as moléculas e transformar em micronutrientes para poder ser absorvidos pelo intestino, para que... Parece que nós estamos diante de um médico, né? Um especialista em qualidade de vida. Agora você pesquisou a fundo, hein? Ah, não, você precisava ver minhas conversas com os médicos, né? Os médicos falavam assim, dá licença que eu sou ortopedista. Sou eu. Que eu sou ortopedista. Às vezes eu falei assim, tudo bem, você é ortopedista, mas o joelho é meu. É que eu não cheguei ainda no fim, né? Em 7 meses, eu estava voltando a jogar futebol, né, contra todas as perspectivas médicas. Exatamente. É porque a gente pensa o seguinte, né? A gente pensa que, por exemplo, é difícil fazer o que eu fiz. Mas mais difícil, porque não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. Se você comer alimentos crus, você não vai ter apetite. Você não vai precisar encher o bucho para ficar estufado de comida. Come alimentos crus. Come alimentos crus. Dá um tempinho para comer os cozidos e depois comer a sua proteína, etc. e tal, que você vai ver que você vai diminuir muito mais a ingestão de alimentos e vai ser muito melhor absorvido, porque é nutritivo, é um nutriente, né? Então as pessoas... Difícil não é isso, difícil é você, porque quando você fica doente, você não fica doente sozinho, você leva 1 ou 2 pessoas junto com você, porque você precisa de ajuda, você precisa de tempo para cuidar, você precisa de internação. Suas atividades, né? Exatamente, então às vezes um tempinho ali que você tem para cuidar de você, buscar alimentos orgânicos, ter tempo para isso, porque é sagrado, isso é sagrado. Vale a pena. Vale a pena. Compensa. Parece piada, né? Parece piada, não é possível. Cara, já tá bom e aí. O meu ligamento tá ali. Eu fiz a ressonância antes e uma ressonância depois. Meu ligamento tá ali. O joelho não sentiu nada. O que aconteceu no meu adutor? E teve mais uma coisa.